E aí pessoal, aqui é o Foxy e hoje eu vou falar de 5 jogos que marcaram época. Mas antes de falar dos 5 jogos, eu tenho que falar de onde eles vieram. Os fliperamas. Os fliperamas foram tipo os pioneiros dos games. Eles trouxeram aqueles jogos clássicos que a galera ama, tipo Pac-Man, Space Invader e Donkey Kong, por exemplo. Foi lá que rolou a explosão dos gráficos. Sons que te faziam mergulhar nos jogos e controles que eram puro futurismo na época. Ah, e não era só jogar, era um evento social. A galera se encontrava nos arcades, rolava aquela competição saudável e todo mundo saía com histórias incríveis. Imagina começar a carreira fazendo jogos de arcade. Muitos devs começaram assim e deixaram um legado que continua até hoje. Mesmo com os fliperamas dando uma diminuída, esses jogos clássicos não morreram. Tá todo mundo jogando essas pérolas em várias plataformas. E a vibe dos arcades ainda manda muito na estética e jogabilidade dos games modernos. Mas agora vamos para os jogos. E óbvio que a gente tinha que começar com Street Fighter 2, né? Street Fighter 2 The World Warrior é um jogo de luta em 2D que foi desenvolvido pela Capcom e lançado originalmente para o arcade, em 1991. O Street Fighter é considerado um dos jogos mais influentes e populares de todos os tempos. O jogo introduziu elementos inovadores no gênero de luta, com uma seleção de personagens, com habilidades e estilos únicos de luta. Os jogadores podiam escolher entre vários lutadores e cada um com seu próprio conjunto de movimentos especiais e combos. Street Fighter 2 também apresentava gráficos impressionantes para a época e uma jogabilidade fluida e viciante. Eu mesmo fui vítima do Street Fighter 2. Era direto jogando. Já quanto ao seu lançamento, Street Fighter 2, em 1991, foi um marco na indústria dos jogos de luta, estabelecendo um novo padrão de qualidade e popularidade. O jogo foi um enorme sucesso nos arcades e, posteriormente, foi portado para várias plataformas, incluindo o Super Nintendo e Entertainment System, o famoso SNES. Street Fighter 2 abriu o caminho para uma série de sequências e spin-offs, solidificando a franquia Street Fighter, com uma das mais icônicas e douradas da história dos videogames. Até hoje, Street Fighter 2 é reverenciado como um clássico atemporal e continua a ser jogado e apreciado por fãs de todo o mundo. E agora vamos pro segundo jogo, Metal Slug. Nossa, Metal Slug era horrível pra mim. Eu não conseguia não morrer. Mas fazer o quê, Metal Slug, a ação pixelizada que deixou sua marca, é um clássico jogo de ação e tiro, em plataforma lançado pelo SNK em 1996. O jogo se destacou por um gráfico pixelizado, que conferia um charme retrô e pela intensidade da jogabilidade. Metal Slug se tornou uma referência no gênero de jogos de tiro de arcade, devido à sua jogabilidade viciante e às suas estéticas únicas. O gráfico pixelizado do Metal Slug foram muito elogiados na época do seu lançamento, porque trazia uma nostalgia para os jogadores, remetendo aos jogos clássicos de arcade. Além disso, a jogabilidade era extremamente intensa, com ação frenética, tiroteio e explosões. Cara, era uma loucura. Esses elementos contribuíam para a popularidade do jogo e para sua influência na estética de jogos subsequentes. Metal Slug se tornou uma referência no gênero de jogos de tiro, devido à sua qualidade e inovação. O jogo foi muito bem recebido pelos jogadores e críticos, e sua jogabilidade viciante conquistou uma legião de fãs. A franquia de Metal Slug continuou a crescer e se expandir ao longo dos anos,
com várias sequências e spin-offs, sendo lançado em diferentes plataformas. E nosso terceiro jogo é Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 foi lançado nos anos de 93 pela Midway Games. Esse jogo de luta foi originalmente produzido para os fliperamas e mais pra frente ele foi portado para diversos sistemas domésticos. Uma das características marcantes do Mortal Kombat 2 eram os fatalities e os movimentos especiais, que eram super violentos. Os fatalities eram extremamente brutais, golpes que você finalizava o oponente. Esses movimentos especiais, juntamente com a violência gráfica, geraram muita controvérsia na época do lançamento. Tanto que acabou sendo criado a regra de idade para os jogos. O impacto dos fatalities e dos movimentos especiais violentos do Mortal Kombat 2 foi muito significativo. Eles contribuíam para a popularidade do jogo, mas levantaram o debate sobre a influência dos videogames na sociedade. O Mortal Kombat 2 foi um dos jogos que desencadeou discussões sobre a necessidade de uma classificação etária, que, como eu disse antes, é a certa idade para poder jogar um jogo. Cara, imagina isso. Você cria um jogo e esse jogo é tão pesado que tem que ser específico para maiores de 18 anos. Mas ainda assim, Mortal Kombat 2 era um ótimo jogo e ninguém pode negar. E agora vamos falar sobre um que eu sinceramente não pude jogar, mas eu acho a pegada dele bem interessante. Jurassic Park The Lost World. Cara, Jurassic Park foi lançado em 1997 e a SEGA lançou o Jurassic Park The Lost World inspirado no filme. Esse jogo foi tipo uma revolução. Os gráficos 3D eram fora de curva na época, levando a imersão a um nível totalmente novo. Era como se você estivesse lá, no meio da ação dinossáurica. A magia cinematográfica do Jurassic Park foi totalmente transportada para os arcades com esse jogo. Os dinossauros pareciam tão reais que era quase como estar dentro do filme. A galera se sentia parte da aventura, explorando mundos jurássicos, tudo graças à SEGA e sua habilidade de criar uma experiência épica nos jogos daquela época. Vale deixar claro, né, que Jurassic Park The Lost World é um jogo de tiro, onde você pega uma daquelas armas que ficava com o jogador na época, mirava para a tela e atirava nos dinossauros, seguindo a história. Cara, eu não pude jogar, mas eu achei super interessante e adoraria poder jogar um dia. Quando se fala de jogo de carro, o primeiro que vem à minha mente é Need for Speed. Eu mesmo não tenho muita aptidão para poder jogar jogos de carro. Porém, esse ficou marcado na época. Em 1993, a SEGA, de novo, decidiu lançar mais um jogo clássico, só que dessa vez de corrida, Daytona USA, que simplesmente definiu o padrão de velocidade nos jogos. Os gráficos poligonais desse jogo era tipo fora de comum na época, trazendo uma revolução visual para o mundo dos arcades. Os controles responsivos deram aos jogadores uma sensação de velocidade incrível, como se estivessem realmente acelerando na pista. Esse jogo não só marcou a época, mas também deixou uma pegada duradoura no gênero de corrida. A influência de Daytona é claramente nos jogos modernos, onde a busca por gráficos impressionantes e controles afiados ainda reflete o legado dessa obra-prima. E bem, estamos aqui no final do vídeo, né? Eu agradeço por ter chegado até aqui e espero que você tenha curtido bastante. Desde já te agradeço. Foxy, fora.